Oi, bruxedos, como vocês estão? Tudo bem? Faz um tempinho, né, que eu não vim aqui, os cabelos até cresceram do último vídeo. Mas, gente, é muita coisa ao mesmo tempo. E estamos aqui para dar continuidade a essas minhas histórias, a essas minhas memórias. Todos os dias que eu tiro para conversar sobre isso, que eu vou lá, pego meu livro das sombras e começo a ler e tudo mais, gente, é uma viagem assim ao passado, né? A gente faz uma retrospectiva aí mesmo. Sempre é um dia também que me traz muita reflexão. Eu acabo pensando em várias coisas, porque eu me lembro de várias situações, né, que aconteceram naquela época. Eu acabo pensando nas coisas que estão acontecendo no momento atual, das pessoas que hoje, assim, estão pela primeira vez passando por todas essas coisas que eu passei lá atrás, né, há muito tempo atrás. E então é um dia que eu tiro também para escrever e para fazer várias coisas aí voltadas aos meus projetos e às minhas coisas, né? É, eu vou lembrar que assim, os meus livros da sombra, os primeiros, nem eram livros da sombra necessariamente, eram anotações que eu fazia, às vezes em agenda, em outras coisas assim que não eram necessariamente como a gente tem hoje. A gente tem hoje, nossa, coisas lindas, né? Eu tenho alguns livros aqui, alguns cadernos e alguns grimórios, né? Maravilhosos. Tem pessoas que fazem manualmente, então hoje a gente, até nisso, a gente tem tanta possibilidade. Aquela época era uma agenda, era qualquer coisa que você conseguia encontrar, né? E hoje eu fui dar continuidade à história que eu terminei da vez passada e acabou que eu descobri que as minhas lembranças, gente, impressionante, né? A gente vai pulando algumas etapas, né, na história. E eu já estava indo lá para outra parte e quando eu fui ler, falei, não, gente, tem tudo isso aqui antes que aconteceu, né? Eu estava nessa minha busca pelo Coven, né? Então eu comecei esse primeiro grupo de estudos e esse primeiro grupo de estudos me levou a algumas coisas que são assim bastante importantes para o meu caminho e que são as coisas mais relevantes que eu vou contar para vocês, né? Também, porque tem coisas que vocês não estão interessados em saber da minha vida, né? Mas são coisas que de repente vocês podem se identificar e coisas curiosas que foram acontecendo. Então, eu vou passar aqui. A gente estava nessa busca de um local para se reunir. Lembrando que essas meninas que eu conheci e tudo mais nessa época, nós morávamos em São Paulo. Hoje eu moro em Florianópolis, né? Nós morávamos em São Paulo e São Paulo é um lugar que para você chegar nos lugares tem que ter um metrô próximo, tem que ter uma via de acesso fácil para que você consiga ir e tudo mais, né? Se hoje a gente já tem muito mais estações de metrô, por exemplo, mas naquela época não eram tantas assim. A gente tinha ônibus, lógico, mas locomoção, tempo, isso tudo entrava era importante, né? Que a gente conseguisse um lugar aonde as três conseguissem chegar de forma rápida, que fosse acessível, né? E nós começamos a procurar em vários pontos da cidade que fossem pontos ali mais próximos. E a gente chegou em Pinheiros, né? Em Pinheiros era um lugar onde eu ficava próxima porque eu tinha a casa da minha irmã lá e as meninas tinham um acesso fácil ao local. E a gente começou a procurar ali por Pinheiros um lugar onde a gente pudesse sentar, se encontrar, fazer os grupos de estudo e tudo mais, né? Enquanto isso, porque foi meio que ao mesmo tempo, eu comecei a procurar lugares assim aonde eu morava, que era Moema, né? Era o bairro que eu morava em São Paulo nessa época. E eu encontrei a gente já tinha as lojas esotéricas, né, nessa época, então, que vendiam cristais, que vendiam as coisinhas de incenso, sempre existiu isso. E tinha uma loja dessas bem próxima da minha casa, bem no meu bairro, né? E eu fui procurar lá também, enfim, me informar, ver se tinha a possibilidade de a gente se encontrar, se eles tinham um espaço, uma coisa assim, tá? Essa busca lá no meu bairro acabou me levando para essa loja esotérica, na qual eu acabei fazendo amizade com a moça que era a dona da loja.
e a qual eu comecei a falar com ela sobre bruxaria e ela me convidou para eu fazer a minha primeira palestra da vida, né? Assim, tipo nesse tema, e o primeiro curso que eu dei, que eu acho que foi uma tarde, se eu não me engano, que foi sobre a roda do ano. Lembra assim, nesse momento a gente tinha muitos poucos livros sobre bruxaria, então as pessoas não sabiam, era uma novidade isso. E aí, quando eu contei para ela e tal, e falei, ela disse: ai, que coisa incrível, monta um material e a gente faz aqui, tá. E aí eu montei esse material. Eu não tenho aqui, talvez até eu tenha, porque isso ficou guardado e nas minhas mudanças, né? Para quem não sabe, eu já morei em vários lugares. Talvez eu tenha perdido, porque eu tinha uma cópia do Xerox que foi assim, falando sobre a palestra e tudo mais. Eu tinha isso guardado, mas não tá aqui, não tá nesse livro das sombras que eu tenho. Talvez ele tenha se perdido. Se uma hora eu encontrar, eu acabo mostrando depois para vocês. Mas foi a minha primeira palestra nesse tema e foi o primeiro curso que eu dei, porque era uma tarde assim para falar sobre a roda do ano. Então a gente falou sobre né, como que funcionava, como eram os sbás, a gente falou sobre as correspondências e tudo mais, e foi bem gostoso, foi bem legal, e foi a minha estreia. Bom, em Pinheiros a gente continuou procurando e a gente acabou numa loja que tinha acabado de ser inaugurada lá em Pinheiros. E eu vou só mostrar aqui um spoiler do que eu tô falando para vocês. Sim, nós fomos encontrar a Além da Lenda. Isto mesmo, gente, a minha bonequinha, minha Holda querida. Essa daqui é a aranha dela. Eu esqueci o nome da aranha dela. Deixa eu ver se fala aqui. Gente, não fala o nome da aranha dela aqui. Eu acho que a aranha dela chama Hilda. Eu não tenho certeza. Hilda, inclusive, era o nome da minha mãe. Eu não me lembro agora. Se alguém estiver vendo esse vídeo e lembrar o nome da aranha, por favor, me fala. A Holda, ela é um dos principais personagens da Além da Lenda. Para quem não conhece a história da loja, a Heloísa, ela era desenhista. A Holda, ela era um personagem, ó. Eu tenho aqui, eu não lembro, não sei de onde é esse recortezinho aqui que eu tenho guardado com uma historinha da Holda, tá vendo? Depois eu mostro direito para vocês. Mas foi assim que tudo começou. Esses personagens todos da Heloísa, eles eram historinhas. No Lucas, o Duende, que foi o primeiro que teve, né? Eles eram histórias. E aí depois, eles eram todos histórias, todos quadrinhos. Depois ela resolveu montar, né, os bonecos. E aí começaram a surgir esses personagens, que alguns eram assim como a Roda de Pano, depois é que eles viraram os duendes. Eu não tenho mais nenhum aqui. Já tive vários duendezinhos, também se perderam pelo caminho, quebraram ou ficaram em algum lugar. Mas foi assim que ela começou. E nesse lugar, porque aonde eles iniciaram não é nesse endereço aqui, que foi esse que nós fomos visitar. Essa loja aqui era nova, era na rua Dr. Melo Alves, e tinha uma cachoeira linda nessa loja que eles tinham montado. E eles estavam montando, inclusive, um espaço cultural, que também vou mostrar aqui para vocês depois, que eu tenho os folhetos daquela época. Esses aqui são deixa eu ver, 95. Esse daqui é de 97. Mas quando nós chegamos lá, eu acho que era 93, 94 por aí, tá? Que é esse primeiro aqui, ó. Que antes eles eram assim, nesse formatinho. Depois eles ficaram chiques. Aí eles ficaram nesses formatos aqui que a gente recebia pelo correio, porque não tinha internet, não é, minha gente? A gente recebia pelo correio a programação. Então eu vou gravar direitinho para mostrar para vocês.
porque isso é curioso aqui. Ah, e aqui também uma. Lembra que eu falei no primeiro vídeo sobre as cartinhas que eu trocava com a Márcia Frazão? Eu encontrei a cartinha da Bertrand, que eles dizem aqui, né, prezada senhora, conforme a sua solicitação, informamos abaixo o endereço da autora, Márcia Frazão, e eles me mandaram o endereço. Hoje eu acho que isso não seria possível, ó. Mas eu mostro para vocês, é de 93. Eu acho que não podia isso, né? Tipo, eles mandarem para você o endereço da pessoa, tipo, né? Porque hoje a gente sabe que tem os stalkers e tudo mais. Era como naquela época era tudo muito diferente. Eu me transformei em uma pessoa que diz naquela época. Muito bem, um momento para assimilação. Mas é isso. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco dos folhetos e aí vou falar de uma outra questão aqui que é muito interessante de observar, inclusive nestes folhetinhos, tá? Olha só esse quadrinho, gente, que fofo. Eu não tenho, mas a Holda, ela tem uns livrinhos também, tá? Lembrando de novo que se alguém souber o nome da aranha, por favor, me deixa aqui nos comentários. Aí eu vou trazer aqui esse panfletinho, que é esse primeiro aqui, ó. Eu falei Pinheiros, né? Mas ali já é Jardins, Amelo Alves. Olha que máximo, né? Eles estavam acabando de abrir, tá vendo? O Ica. A gente falava assim porque era o que a gente tinha. Aqui, olha só os nomes que a gente vai encontrar. Olha, lançamento da Revelações de uma Bruxa, de Márcia Frazão. Queria saber por onde anda Edmundo Pelissari. Vamos ver o que mais a gente tem aqui, ó. Roberto Carvalho, ele não é de Carvalho, é Carvalho. De Carvalho é o marido da Rita Lee. Mas sempre sai errado. Tá vendo? Essas coisas já existem há tanto tempo, gente. Olha lá. Olha o número de telefone. Ai, ai, ai. Olha o que mais nós temos aqui. Esse é um folheto de 95. 95. A gente estava aqui falando sobre vampiros. Vamos ver aqui. Quem que tá falando sobre vampirismo aqui? Olha lá. R$ 5. Né? Do Edmundo. Essa aqui, ó. Gato já tava eu lá, né? Olha aqui. Ah, foi o Edmundo que falou sobre o Drácula. Ó, teve uma palestra de Lilith com... não sei quem era. E aqui a gente tinha os cursos. Este aqui eu fiz com esse Cacá Vera Jacopé. Esse eu fiz também. E olha lá. Esse já é de 97, ó. Ficou maior. Não tinha internet. Ó, que a gente já tinha Mulheres que Correm com os Lobos. Vocês estão achando que Sagrado Feminino é uma coisa atual, né? Já vem de bastante tempo. Já tinha CD. Olha lá. As cartas do caminho sagrado. Olha aqui sobre os bonecos, né? Alguns bonecos que tinham na época. Vamos ver aqui quem que tá aqui. Vamos lá.
Ó, olha lá, ordem tântrica. Não sei quem são, não me lembro. Ó, magia das runas. Ó, praticante de Wicca. Depois ele foi pro druidismo. Olha lá, gente. Que legal, né? Léo Artes. Esses nomes tinham acabado de começar a aparecer. É isso. Trouxe para vocês aqui mais um pouquinho. Ah, aqui é a minha carta da Bertrand, né? Aqui, ó, 93. Informamos abaixo o endereço da autora, que acho que é o mesmo ainda, então eu não vou mostrar para vocês. É isso. Holda, continua aqui comigo. E se você souber o nome da aranha, por favor, me escreve. A bruxaria chegou no Brasil através de alguns livros, né? Principalmente o da Larry Cabot, depois de Irina Duvic, a Márcia também aqui pelo Brasil mesmo, e o Roberto Carvalho. Os livros que chegaram traziam como bruxaria e traziam dizendo que a religião da bruxaria era a Wicca, tá? Nós não tínhamos noção das tradições todas, nós não tínhamos informação sobre como isso se processava. Automaticamente, todas as pessoas que trabalhavam com bruxaria de alguma forma entenderam que a bruxaria, a religião da bruxaria era a Wicca, entendeu? Isso é uma questão que só foi ser explicada bem lá para frente, que aí foi quando a gente começou a saber sobre as tradições, as diferentes tradições de Wicca mesmo, né? A tradição jânica que chegou no Brasil, posteriormente foi feita a Abra Wicca, que foi em 2004, 2005, se eu não me engano, não lembro agora a data exata aqui, né? Mas eu tô falando aqui de 93, de 94, de 95. A gente não tinha Abra Wicca, a gente não tinha essas informações todas sobre tradições, etc. Então, geralmente, as pessoas que eram bruxas achavam que Wicca era simplesmente o nome da religião, da bruxaria no geral. Não tinha diferença de bruxaria moderna, bruxaria como ofício, não tinha nada disso, tá bom? E a gente sabia que tinha iniciação, mas também não se falava isso sobre as tradições. Tanto que eu montei a minha própria tradição, que foi a tradição Felinos de Basti, anos depois, quando começou a história de que tinha que ter uma tradição, porque aí também isso foi uma coisa que quando começou a aparecer, aí era como se você, tipo, fosse obrigado a escolher uma tradição, entendeu? Você não podia mais simplesmente eu sou bruxa. Não tinha mais isso. E aí começou a ser necessário que você tivesse uma tradição. Como eu não me senti atraída por nenhuma das que nós tínhamos, eu criei a minha própria, como boa aquariana, não é mesmo? E aí eu criei a minha própria, que é a tradição Felinos de Basti, tá? Isso foi mais pra frente, bem mais pra frente, tá? Então, é uma curiosidade aqui que eu trouxe pra vocês. E para o vídeo não ficar muito gigante, a gente continuar no próximo. Mas eu adoro fazer isso aqui com vocês, poder dar uma voltada no tempo, voltada na minha história. Então, espero que vocês fiquem por aí. Aproveita que você está assistindo e já deixa o seu like nesse vídeo, porque assim faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Você também pode assinar o canal, né? Se inscreve e já clica lá no sininho, porque quando eu postar outro vídeo aqui, você vai ser informado rapidamente que tem outro vídeo no canal. Assim você não perde nada dessa continuação. Tá legal? Assim, e também pode deixar suas observações, suas perguntas. Estou super aberta a responder e a falar com você. No meu Instagram, né, o Yoga Witch Institute, a gente tem outros vários assuntos
vídeos no IGTV também, tem live sempre. Então, se você me achou aqui, mas não me segue lá, aproveita e clica. E no Yoga Witch Store, que a gente tem as camisetas, tem livros e eu sempre trago novidades para vocês por lá também, tá bom? Fico por aqui. Bliss the Bee, até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!